Olá pessoal, estamos retornando novamente ao nosso papo referente ao nosso curso de Curimba. Eu queria falar para vocês aqui do nosso livro ABC do Ogã. Isso é, para você que está fazendo o curso, é fundamental, tá? O livro ABC do Ogã, o valor da Curimba na Umbanda. O valor da Curimba na Umbanda. Então, é importante que você tenha esse livro em mãos e também, para que faça o curso, que tenha um atabaque. Então, você fala, eu não tenho atabaque, mas dá para eu treinar no terreiro? Tudo bem, não tem problema nenhum você treinar no terreiro. Mas é importante que você tenha um atabaque para treinar. Porque tudo que a gente for fazer aqui, se você não botar em prática, não vai ser vantajoso, né? Agora, você fala, ó, eu não tenho condições de treinar no terreiro, porque lá não me permite, mas eu treino em casa, na mesa, na Tupperware, no tambor de água, sei lá, e no terreiro eu ponho em prática. Também é válido, certo? Porque o importante é você pegar o movimento dos toques para que você realmente consiga trabalhar legal. O livro vai ser disponibilizado na plataforma, então é só vocês entrarem em contato nos e-mails da plataforma, nas partes necessárias, que você vai ter condições de adquirir o livro. É baratinho, não é caro. É um livro que foi pensado justamente para que todos tenham a chance de adquirir o livro e botar em prática, tá? Nesse livro, nós vamos colocar, vocês vão ter aqui mais de 300 pontos de todas as linhas. Falando de orixá, falando de guias, falando de situações, de defumação, de amaci, de casamento, de abertura de trabalho, fechamento de couro, recebimento de visita, recebimento de um pai, de uma mãe, recebimento de um ogã, você visitando um terreiro, você recebendo a visita no terreiro, você entrando no terreiro, você saindo do terreiro. Então vai ter ponto para todas as situações. Ponto para confirmação do ogã na casa, ponto para confirmação de um médio da casa, de um iaô. Então vai ter... Olha, não vou dizer tudo porque é uma pretensão muito grande, mas uma boa parte, vamos dizer assim, do que acontece no dia a dia dos nossos trabalhos, do nosso terreiro, você vai obter nesse livro. Então, uma condição importante para que você nos acompanhe é ter esse livro em mãos. Nesse livro, nós não trabalhamos com partituras, nós trabalhamos com sinais. E você vai ter a chance de ver, por exemplo, todos os pontos aqui têm essas informações. Então, se você vai cantar um tom um pouquinho mais agudo, a seta está para cima. Todas as linhas vão ter uma seta no início dela ou no meio, conforme for. Conforme for o tom que você estiver cantando. Se você vai puxar um pouco mais agudo, a seta está para cima. Se você vai puxar um pouco mais grave, a seta está para baixo. Se você vai puxar um tom normal do canto que pede o ponto, a seta está no meio da palavra. Algumas palavras têm um traço embaixo. Isso quer dizer que é para você arrastar um pouquinho mais a nota. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui. Na página 100 do livro, tem pontos de sustentação da linha de Ogum. Então, o ponto é assim. Beira-mar eu sou, beira-mar sou eu. Então, ó, eu já falei beira-mar em tom alto, e o sou eu estiquei um pouquinho. Beira-mar eu sou, beira-mar sou eu. Então, veja bem que eu estiquei o sou e falei beira-mar em tom alto. Aí, na sequência tem, eu venho das 7 ondas do mar. Então, eu já não estou falando não tão agudo, não tão grave. Estou falando num tom médio. E também, uma coisa que eu achei super importante, quando a gente pensou na confecção desse livro, que antigamente era apostila e depois a gente transformou em livro, são os momentos de respirações dentro do ponto. Porque é comum a gente começar a cantar e esquecer de respirar e começa a engolir palavras.
Então, se você está mantendo uma cadência de toque, beira-mar eu sou, beira-mar sou eu, respira. Beira-mar eu sou, beira-mar sou eu. Você vai estar sempre com bastante potência para cantar. Tá certo? Então, você não vai ter problema nenhum. E também, nós temos, no início do livro, alguns agradecimentos, lógico, com pessoas importantes que ajudaram na nossa caminhada para que a gente chegue até aqui, com esse reconhecimento que o pessoal que a vida está nos favorecendo. Nós temos os agradecimentos, lógico, a todos não, porque a gente termina esquecendo muitas das pessoas. Mas nós temos as classificações dos pontos, né? Vocês vão observar bem. Nós vamos classificar o que é um ponto de firmeza, o que é um ponto de coroa, o que é um ponto de chamada, o que é um ponto de sustentação, o que é um ponto de subida, o que é um ponto de demanda. Isso tudo para que a gente consiga cantar e não misturar os pontos durante o trabalho. Para que a gente cante sempre corretamente, aquele ponto certo para o momento. Se você vai saudar um guia, você vai cantar um ponto de sustentação daquele guia, e não um ponto de demanda. Agora, se aquele guia vai trabalhar numa demanda, você vai cantar um ponto de demanda na sustentação daquela linha. Você vai cantar um ponto de firmeza daquela linha, pedindo apoio para que você consiga realizar todas as situações. Depois vocês vão ter também os sinais, que é o que eu comentei, as setas para cima, a seta para baixo, um pouco mais grave, um pouco mais agudo. E também vocês vão ter a composição dos atabaques no terreiro, porque hoje nós temos aqui 3 atabaques. Tem terreiro que não toca com 3 atabaques, tem terreiro que toca com 5, com 7, com 2, com 1, né? Se é um só, a composição está feita, não é verdade? Mas a partir do momento que você começa a trabalhar com atabaques diferentes, com instrumentos diferentes, eu falo atabaque, mas na verdade aqui nós temos 2 que não são atabaques, né? Atabaque aqui é este, né? Mas tem terreiro que trabalha com atabaque, tem terreiro que trabalha com conga e tem terreiro que trabalha com tumbadora. Né? Isso estou falando aqui em São Paulo. Se você for para o sul, já é outro tambor diferente. Você vai trabalhar com batuque, é diferente desse aqui. Então, cada situação é uma situação. Mas veja bem, mesmo você modificando o instrumento, na verdade, o que está em pauta aqui é o som. Tá? Aqui, eu vou pegar aqui e pedir o auxílio do irmão. Se fosse na Rede Globo, a gente ia chamar o Russo, né? Russo, traz para mim o tambor. Se fosse no SBT, a gente ia chamar o Rock. Mas como não estamos nenhum dos dois, então o irmão Rodrigo, né? Ó, começa com R, ó. Russo, Rock, Rodrigo. Tá? Então tá bom, tá dentro dos padrões. Né? Aqui nós temos instrumento muito usado no sul, né? Com percussão, com coro dos dois lados, para a gente buscar o som grave dele. A gente toca apoiado na perna. Vai ser difícil você ver daí, mas... Então, o som tá... Veja bem, a gente fala muito atabaque, mas esse não é um atabaque. Tem terreiro que usa aquele carrum, carrum, né? Aquele instrumento também que dá um som muito bom. O importante é o seguinte, você está produzindo um som bom? Você está se dedicando à sua religião? A sua religião permite que você use esse instrumento? Se ela permitir, usa. Se ela não permitir, não usa. Ah, se na sua religião... Eu vou colocar esse instrumento aqui, tá bom? Tá do lado aqui, vai sair fora da cena aí, mas tá bom. Tem terreiro que, por exemplo, tem o culto de nação, tem nação que o Ogã faz o seu atabaque. É definido pelo jogo de búzios, é definido a árvore que vai ser cortada, o orixá confirma a árvore, ele corta, tem todas as obrigações, quando ele se recolhe, ele vai produzir o atabaque no tempo que ele está recolhido, e depois ele é apresentado ao salão, no dia de festa da apresentação dele, junto com o seu atabaque, e só ele mexe naquele atabaque, só ele... o atabaque é consagrado, é feito junto com o Ogã. É diferente. Na Umbanda não é assim. Na Umbanda o sistema é outro. Eu estou fazendo um negócio aqui, ó. Eu vou fazer aqui, mas isso é o exemplo de como não se deve fazer. Ó,
Não, certo? Não se deve apoiar as coisas sobre o atabaque. Mas esse aqui é um detalhe momentâneo para que você tenha a noção que é importante você ter esse livro para fazer o curso. Tá certo? Por que esse exemplo que eu estou colocando aqui? Porque é muito comum, em épocas de festas, né? Setembro, festa de Cosme, né? Naqueles terreiros que os atabaques não estão em posições diferenciadas dos outros, que estão no mesmo plano, no mesmo nível de chão que os demais irmãos, o pessoal, quando vem falar com a gente, já vem um pratinho de doce para você e apoia sobre o atabaque. Não apoia sobre o atabaque, porque o atabaque é instrumento de ligação entre o astral e o material aqui. Então, é um instrumento que a gente louva, que a gente canta, que a gente saúda, que a gente faz a ligação com o astral. Então, é instrumento sério, é instrumento sagrado dentro do nosso terreiro. Da mesma forma que são as nossas imagens dos nossos guias, as nossas guias, os nossos deleguns, o nosso brajá. Ninguém fica brincando com o nosso brajá. Ninguém fica brincando com a adijá dentro do terreiro. Ninguém fica brincando com a imagem de Oxalá. Ninguém fica brincando com a imagem de Exu. Ninguém fica brincando com o garfo de Exu. Então também ninguém deve brincar com o atabaque. Não é verdade? Então, essas coisas todas são importantíssimas para que a gente tenha, para que este departamento tenha respeito dentro do terreiro. Mas para isso você tem que também fazer respeitar. Não é brigando com ninguém, mas fazendo as coisas corretamente. Você tem que... existe um problema muito sério na nossa religião, que o Ogã, ele não tem o devido valor, o devido respeito, vamos falar assim, o devido respeito que deveria dentro da Umbanda. No culto de nação, o primeiro filho a ser feito é o Ogã. Depois é que o babá, o pai, a mãe, a Iá vai pensar nos outros médios. Porque é o Ogã que vai comandar o xirê. É o Ogã que vai comandar o trabalho. Na Umbanda, grande parte, felizmente a coisa está mudando, até porque com o advento das escolas de Curimba, e eu sou muito feliz nisso, que eu estou nos últimos 20 anos participando de escola de Curimba. Então, eu tenho uma satisfação muito grande, desde a época que comecei lá com meu pai José Valdivino, que era um dirigente que dava muito valor à Curimba. No terreiro dele sempre teve bom curimbeiro, sempre teve ogãs de porte mesmo. Desde lá de baixo, ele sempre deu responsabilidade e exigia todos os ogãs. Então, na Umbanda, grande parte dos terreiros, o médium não incorporou, ele manda para o atabaque. Ah, você incorpora não, então vai tocar atabaque. Ferrou, ferrou. Como é que você pode dar uma Ferrari na mão de um cabrobró, se o cara não sabe nem o que é a Ferrari? Não pode, gente, não pode. O Ogã tem que ser um cara que tem conhecimento. Ele pode não ter aquela noção do toque, mas tem que ser passado para ele. Tem que ver se ele é do ramo. Se ele é do ramo, para que você tenha sempre a curimba forte. Aí você fala, mas eu sou médium, e eu gostaria de tocar, e no meu terreiro não tem Ogã, eu vou ter que tocar, e depois vou parar o trabalho, e depois vou tocar. Beleza, muito bem, você está de parabéns. Você está de parabéns. Você está procurando resolver um problema do seu terreiro. Certíssimo, certíssimo. Procure fazer certinho que vai dar certo. Né? Tem um dirigente que fala muito assim, ó, faça certo que você só vai fazer uma vez. Certo? Porque se errou, você vai ter que fazer a segunda. Então faça certo que você vai fazer uma vez só. Então, se você é médium e vai ter que tocar tabaco e depois parar para atender, muito bem, você está de parabéns. Eu não reclamo não. Porque grande parte dos terreiros não tem o Ogã. Então você está cumprindo sua função muito bem. Você está de parabéns, irmão. Está certíssimo. Tá certo? Então, nós vamos dar mais uma paradinha aqui agora, mais um breakzinho, e logo logo a gente volta com essa última parte da primeira aula, tá bom? Bye, bye.